coração do Fábio bater mais forte? O que te move? O jeito que a obra anda tem muito a ver com o cliente. Todo o resultado da obra e o andamento, ele anda de acordo com a mentalidade do cliente. Olá a todos! Hoje estamos começando mais um podcast Quinta Potência e hoje com um convidado super especial, que é o Fábio, da C3. Olá, Fábio, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Jéssica? Obrigado, um prazer aqui, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite e bora lá e compartilhar com o pessoal, falar de empreendedorismo, de empresa, de negócios. Vamos para cima. Muito bom, muito bom, muito bom. E para a gente dar o nosso pontapé inicial, Fábio, a gente sabe que por trás de todo CNPJ tem um CPF, né? Assim que a gente fala muito por aí. Exatamente. E antes de a gente entrar no mundo do empreendedorismo, falar aqui do CNPJ, né? Eu queria conhecer um pouquinho mais do Fábio. Queria que você falasse para a gente um pouco mais do Fábio. Quem é o Fábio? O que o Fábio gosta de fazer? O que o Fábio faz hoje? Quais são as paixões? Quais são os, né? O que o Fábio, o que anseia ali o coração do Fábio? Então, fala pra gente um pouco do Fábio. Então bora lá. Eu sou o Fábio, tenho 45 anos, né? Então já estou nessa jornada de empreender aí já vai fazer 17 anos. Mas antes disso aí eu sou pai da Aline, marido da Karen, né? Gosto de tocar, né? Já tive banda, enfim, já fiz um pouco de tudo, né? Eu sou meio MacGyver assim. Mas de verdade mesmo, empreender é uma coisa que eu gosto muito, sim. Eu sou o cara que eu gosto de resolver problema, sabe? Então, não só no trabalho, mas em casa também. Então, eu sou aquele cara que eu não deixo as coisas ali, pô, quebrou, já vou resolver, já vou arrumar. E o que eu faço hoje, né, no trabalho, tem muito a ver com isso, né? Que é resolver esse problema na casa das pessoas. Né, é uma paixão minha, mas eu gosto muito, assim, de, né, meus hobbies de tocar, gosto de treino, treinar, correr, pular corda. Então, são coisas que eu gosto bastante, assim, e estudar muito sobre mentalidade. Isso é um negócio que, para mim, fez toda a diferença na minha jornada pessoal, né? E faz a diferença também no trabalho, porque eu falo hoje que meu trabalho não é obra, né? A obra ela é só um motivo para eu estar próximo das pessoas, tanto dos clientes quanto do pessoal que trabalha também, e eu acabo levando ali, palestrando quase para eles ali, levando essa questão da mentalidade, e eu vejo que faz muita diferença, as pessoas precisam muito disso. E eu percebo nos negócios, aquilo que a gente estava até conversando um pouquinho aqui fora, o quanto que influencia a mentalidade no dia a dia, né? No resultado, tudo, sabe? Perfeito. Isso foi uma virada de chave, né? Porque nós vemos juntos isso, nós estamos juntos aí nessa trajetória nossa, né, de parceria já tem um tempo, e eu acho que a gente viveu o mesmo momento de virada de chave. Eu Foi. me lembro, e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Me conta um pouco mais sobre a sua trajetória antes da C3. Onde você buscou essa base? Como que nasceu esse sonho, né, de ter a C3, de realmente, como você disse, resolver o problema na casa das pessoas? Me conta um pouco, como que nasceu isso? Legal, é engraçado assim, eu tive essa percepção assim, né, muito recente sim, de alguns anos, né, do porquê que eu tô fazendo isso, né, que vem muito de quem é o Fábio, né, por trás do CNPJ, mas eu sempre tive meio que essa inquietação, assim, eu nunca fui muito bom em aceitar a ordem, pra falar a verdade, né, nunca fui muito bom em, nunca lidei muito com isso, então assim, eu trabalhei, né, eu me formei como técnico em eletrônica, primeiramente, lá no médio, acabei entrando nesse mercado, né, trabalhando com eletrônica, enfim, como estagiário, fui subindo dentro da empresa, fiquei 12 anos numa primeira empresa, então entrei com 15 anos, saí de lá já, né, com quase 30, e cheguei a coordenador técnico, né? Então fui crescendo ali dentro, fiquei muito trabalhando dentro de obras ali por conta desse implantação de sistemas, saí, fui trabalhar num concorrente, mas sempre ali dentro da empresa, eu sempre tomando muito à frente, né? Então entrei como estagiário num setor e acabei avançando, né? À frente de muita gente que já estava lá, enfim, que o pessoal só trabalhava ali, eu crescendo, fui por isso que eu consegui o cargo de coordenador, mas eu acabava às vezes entrando no embate ali com gerência, porque tinha interesses, ali era quase uma política, né? A empresa não era, não tinha um dono, ela é uma fundação, então tinha uma administração, então era quase que um órgão público, assim, pessoas com interesses ali, desvios e tal.
E eu, na época, eu não entendia muito isso aí. Eu querendo fazer o negócio certo, querendo fazer o negócio andar. E depois que eu fui perceber, falei, opa, tem coisas aqui, pra mim não vai dar. E aí eu saí, fui para um concorrente, né? Fiquei um ano lá também. E lá eu conheci o meu antigo sócio, né? Que a gente, pô, acabou percebendo essa oportunidade, né? Até por conta do que a gente executava lá dentro da empresa, que era também implantação de sistemas, mas ali mexia um pouco mais de coisas de obra mesmo, de implantação. E a gente tinha que fazer o acompanhamento na casa do cliente final para justamente pô, acompanhar reparos e tudo mais. Eu percebi, falei, pô, esses caras aí, esses clientes, eles precisam disso aqui, porque na hora que a gente vai lá e faz a implantação do sistema, né, num prédio mais antigo, precisa de reparos que, poxa, devido à Elétrica. implantação elétrica, pintura, para refazer a coisa ali, eram implantações pequenas, mas às vezes geravam tinha que gerar um pouco mais de problema ali para eles. Às vezes, pô, os caras faziam um negócio, dava vazamento e dava Hum, problema, enfim. E eu entrei na época lá, né, já trazendo experiência para amenizar esses problemas, que a empresa era já antiga, né, empresa multinacional, mas aqui no Brasil estava bem recente. E aí eu percebi essa oportunidade. Eu falei, as pessoas confiam na gente estar ali acompanhando os profissionais que estão fazendo os reparos. Eu falei, pô, por que que eu não posso fazer isso aqui fora, né, e numa forma um pouco mais ampliada. O meu sócio ele estava se formando em arquitetura, eu, né, já tinha feito além do técnico nesse meio de caminho nesses anos aí, me formei em administração, né, com gestão de negócios. Falei, vamos juntar isso aqui e fazer uma gestão de obras, né, um gerenciamento de obras. E aí foi aí que começou a C3. Então eu sempre quis empreender, achei ali uma pessoa, né, que topou fazer junto. E dali ainda veio toda essa jornada até eu entender um monte de coisas aí de mentalidade também, né? Dessas inseguranças e do que eu queria fazer, onde eu me juntei com as pessoas, né? Mas a C3 começou basicamente daí, né? De eu enxergar uma oportunidade de fazer o que eu já queria lá atrás, desde de moleque mesmo, que era empreender, sabe? eu tenho plena certeza, como muitos empresários passam no dia a dia, a vida do empresário, né, ela é feita de desafios. E eu tenho certeza que você enfrentou durante sua jornada muitos desafios. Queria que você compartilhasse um desafio, assim, aí nesse início, que foi um que possa ter, sei lá, mexido muito com você. Que foi esse desafio? Conta pra gente. Nossa, desafio até hoje, né? Eu falo desafio até hoje. Eu vejo pessoas às vezes falando, ah, eu quero empreender e tal. Cara, empreender é excelente, eu recomendo, mas não é fácil, não é para todo mundo, assim, né? Não é Não é, não flores, é, né? não é de jeito nenhum, né? Mas, assim, acho que o principal foi vencer essa insegurança, né? Que a gente estava até conversando, assim. Acho que a questão de juntar com a sociedade foi um pouco isso, né? De trazer um pouco mais de segurança, de dividir ali essa responsabilidade, né? Primeira vez fazendo isso, né? Pô, pegar, né? Eu vinha trabalhando já desde garoto até quase meus 30 anos, que foi com uns 28 que eu comecei a empreender e apostar nisso, largar aquilo que eu já conhecia para empreender, essa indefinição, saber se o negócio vai ou não vai mesmo. Então, acho que foi, primeiro de tudo, foi insegurança, mas, uma coisa que eu demorei para perceber, entender, né, um tempo depois que eu entendi, eu falo, é um negócio muito louco, assim, a gente começou a fazer sem saber, porque ele era recém-formado, né, eu tinha experiência de estar dentro da obra, mas não executando as coisas assim, e eu vi que é muito isso assim, então, assim, você não vai aprender para depois fazer. Ou tá na sua melhor Não, performance, conhecer de tudo, saber de tudo, e aí sim, ah, nossa, agora sim tô pronto, vou empreender. Esquece. não, eu não sabia de nada, eu não sabia de nada. O que eu tinha era lógico, eu tinha toda a experiência de trabalhar na indústria, dessa parte de gestão de equipes e tal, mas ali na obra, eu na época assim, né, apesar de a gente ter se juntado, ele ter trazendo já a experiência de campo, de estar na obra, né, estava recém-formado, mas eu peguei, eu estudei muito aí, e era bem comecinho de YouTube, mas eu peguei tanto vídeo de construção e tal, eu fui aprender a parte técnica também, né, então eu tinha essa técnica da eletrônica, que envolve um pouco da elétrica, mas ali a parte construtiva e tal, eu falei, eu preciso entender isso aqui, né, Sim. e eu engoli aquilo ali, né, então, ao mesmo tempo, entendendo como é que eu fazia para divulgar, assim, realmente eu não sabia nada, 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 nada. Hoje eu falo assim, cara, é uma loucura, mas assim, eu fui entender que tudo que você vai empreender é assim. Então não adianta, vou estudar pra caramba, vou fazer esse monte de coisa aqui, aí a hora que eu estiver pronto, você nunca vai estar pronto. A verdade é que você nunca vai estar pronto. Você se apronta no caminho, você se apronta fazendo. Não tem como você se avançar sem fazer, não tem como. Perfeito, perfeito.
E naquela época, o que que você imaginava para a C3? Você imaginava que a C3 ia se tornar ou chegar onde você chegou hoje? Atender os clientes que você está atendendo, ter os resultados que você está realmente tendo, colhendo esses resultados do que você vem implantando. Você imaginava isso? Como que era realmente no fundo, para o Fábio? Na verdade, se eu falar que eu não imaginava, eu imaginava. Acho que até senão não teria acontecido, mas é, a gente imagina de um jeito, a coisa vai acontecendo, mas às vezes vão acontecendo coisas muito maiores do Espera, que a né? gente espera, né? Então, assim, sempre quis, né? Via como uma coisa muito grande, vejo ainda, mas os caminhos que as coisas vão tomando é engraçado. E aí vai tudo trazendo um aprendizado, né? Tudo trazendo um aprendizado. Então, quando a gente aprende a olhar assim as coisas com um olhar de tirar mesmo, sabe, experiências, não ficar naquele negócio de, putz, mas aconteceu isso, acontecem coisas e é muito Perfeito. bom de ter essa mentalidade de olhar isso, sabe? Extrair o melhor, né? De Nossa, tudo que acontece, independente do que seja. Então, seja bom ou ruim, é extrair realmente o melhor daquilo como um aprendizado, não ficar se vitimizando, sim. trazendo a autorresponsabilidade para tudo, né? Que a gente falou também um pouco ali, é muito disso. É exatamente isso aí. Na verdade, olha assim, nem tem ruim, parece, né? Tipo assim, ou o negócio deu bom, ou eu aprendi, Perfeito. né? Então, lógico, né? Eu faço esse movimento muito. Hoje de manhã eu estava conversando com a minha esposa. Às vezes as coisas acontecem, eu falo que não, nossa, eu tô aqui. Não, não, as coisas mexem comigo também. E às vezes eu passo ali, só que dá um estalo assim, eu falo, puta, peraí, olha o que eu tô me pegando aqui. Pra onde que eu tô indo, né? Porque aí se você entra na mentalidade, vai se aprofundando naquele, você entra num buraco, e você não Perfeito. consegue sair. Então, e eu falei, empreender é um desafio. Se você se deixar levar, todo dia você não sai. Então, eu começar a moldar o olhar, assim, pra coisa mesmo e tirar os aprendizados. Pô, não deu certo, mas o que que não deu certo? O que que é dar certo? É a expectativa, né? Então, não deu certo, não. Deu o que tinha que dar conforme o que eu plantei ali. Agora, o que que eu vou extrair daqui para fazer talvez diferente, fazer de um outro jeito e colher um outro resultado, né? É muito, muito isso. É, a gente ouve muito falar sobre missão, visão, valores, né? Propósito. Mas eu queria extrair de você, no fundo, o que que faz o coração do Fábio bater mais forte? Qual que é realmente esse propósito que você carrega? Uhum. O que que te move? Você sabe que eu, olhando para isso aí, né, eu venho há algum tempo olhando para o mercado de reformas e a minha intenção mesmo é gerar um movimento. Porque que eu percebo nisso, né? O mercado de reformas, de construção, ele é um mercado um pouquinho estigmatizado, né? O que é o maior estigma do mercado? Eu fiz essa pesquisa aqui entre alguns amigos e todo mundo fala a mesma coisa, né? Quase na mesma ordem. Qual que é o problema que você vê em obra? O que você mais fala de reforma? O que você pensa? A pessoa fala, é atraso, Uhum. estouro de orçamento e má qualidade. E aí eu comecei a olhar aquilo ali e falo, cara, não, mas não é assim. Não Não precisa precisa ser ser assim. assim. Você acredita que é assim, mas eu tô dentro e eu tô vendo e eu comecei a entender porque assim. Aí volto para aquilo que a gente estava falando no começo. As pessoas que estão envolvidas, os que executam, mas os clientes também. Né? Todo mundo participa daquele resultado. Por isso que eu falei que o meu negócio Perfeito. hoje é muito mais assim, entender as pessoas, entender a mentalidade para entender por que que chegou naquele resultado. Inclusive a minha, porque se aquilo ali me impacta, tem Perfeito. coisa minha mexendo ali. Mas um negócio que eu percebi, Jéssica, que é muito doido, assim, ó, o jeito que a obra anda tem muito a ver com o cliente, mas muito mesmo, assim, ó, aí eu comecei a mapear isso, assim, né, como eu falei, eu estudo muita coisa de mentalidade, física quântica, tudo e aquilo, tudo eu trago para o meu dia a dia mesmo. Perfeito. Aplicar, É um né? negócio muito louco, fala, pô, mas no meio da obra, cara, é em tudo, é em tudo, não é... E aí é difícil talvez você trazer isso para os caras que estão executando ali por conta da mentalidade, do meio onde eles vêm, que é um outro mundo, a gente é totalmente imundo aqui, né? Mas quando você começa a entender, você começa a mover as peças de uma maneira melhor. Então, o que que eu percebi, né? Todo o resultado da obra e o andamento, ele anda de acordo com a mentalidade do cliente. Então, por exemplo, se o cliente é aquele cliente que está muito ansioso, ele fica muito em cima, ele fica muito preocupado, e ele fica tal. Meu, a obra vai, ela dá, não é que ela vai, ela dá. Consequentemente, aquela energia que ele bota ali acontece. Uhum. E aí os caras, parece que se movem, aí os caras ficam doentes, aí acontece um problema, aí dá um negócio errado, aí dá um vazamento. E na obra que o cliente é assim, ó, o cara confia, deixa na nossa mão, depois a gente traz para ele ali o máximo de
tranquilidade, né, de segurança, transparência Perfeito. total, a obra flui muito melhor, mas muito, muito melhor. E o que começou a acontecer quando eu comecei a entender esse movimento? Foi muito doido. Os clientes que começaram a chegar, eles eram totalmente diferentes. Eu tive, pô, eu falei, são 17 anos, então assim, eu já fiz obra de todo jeito, de obra de shopping, apartamento, escritório, consultório, restaurante, tudo. E aí, sim, só que já chegou todo tipo de cliente também, né? Dos clientes, pô, cara, aquele cara ali que a obra flui, e aquele que, cara, fica se pegando, mas cada coisinha, e dá errado mesmo. E é, O cara coloca problema até na onde você coloca, vamos dizer assim, vai o material, né? Chegou o tudo. material, não quero aqui, quero que coloque ali em tal lugar. Você fala, Então, Jesus. e aí, é isso, então, e assim, é lógico, você tem que entender, cada um vem de um lugar, então cada um traz as suas histórias ali, e a pessoa faz aquilo porque, pô, ela entende que aquilo é melhor, e é o que ela sabe fazer, é o que ela Sim, consegue fazer com o que ela tem de ferramenta. Ela veio de um meio onde tudo foi difícil, onde tinha muito perfeito. problema, e ela replica aquilo ali. Só que a hora que eu comecei a entender isso, eu já demiti clientes, assim, antes de começar. A hora que eu vi, começou a dar. Eu cancelei uma obra grande com uma cliente que, assim, a gente já estava para fechar, mas a gente estava uns 6 meses negociando, mas eu vi que começou a ir para um lugar ali. Eu falei, cara, aquilo ali começou a me dar ansiedade. Eu falei, cara, não tá legal isso aqui. Eu falei, essa mulher, ela vai interferir. E eu já tinha feito uma reforma para ela uns anos antes, e tinha sido meio conflituoso, assim, né? Conflituoso no sentido de putz, ficar colocando coisa em cima, né? Quem acompanhou muito foi o meu ex-sócio, né? Então, né, eu lembro que foi bem Tumultuado, tumultuado, né? isso, bem tumultuado. E nessa, né, nessa segunda etapa, nessa segunda vez aí, a gente eu já estava sozinho, né, na empresa e já vinha, né, dessa negociação de um tempo. A hora que foi chegando muito perto, eu já estava com a chave na mão. Aí ela começou a entrar em contato com meus fornecedores, com o pessoal já pegou, aí o pessoal começou a me ligar, Fábio, a mulher me ligou aqui, ela começou a me espremer, ela começou, e é assim, ela é mulher, pô, tem, né, uma qualidade, uma recurso financeiro Poder bom, né, aquisitivo. poder aquisitivo bom. Ela tem empresa, família, empresa grande, e falou que era compradora, então ela queria negociar, mas assim, era um jeito que não foi legal. E a galera começou a ficar, me ligar, já tava tudo meio que organizado. Falei, ela vai atrapalhar essa obra, cara. Aí eu peguei, fui lá devolver, falei, ó, tô devolvendo a chave, eu não vou fazer. E era uma obra super vantajosa financeiramente, mas eu falei, isso aqui, cara, assim, ó, antes de começar, começou a tirar minha paz. Eu falei, isso aqui vai dar problema. Então a energia que eu ia gastar ali e não ia compensar. O que aconteceu? Dali para frente, aí é um negócio muito louco, porque se a gente fica se pegando com medo do negócio não andar, você se pega naquilo, você entra naquele furacão Energia. ali, não, isso aquilo te Vixe. drena totalmente. Sim. Então, a hora que eu larguei daquilo, começou a aparecer outras coisas, assim, uns clientes muito legais, as coisas fluírem super bem. Então, por isso que eu falei do movimento. O meu movimento é trazer para as pessoas entenderem que não é assim, a obra dá problema. Ela dá porque tem passos que as pessoas pulam, porque as pessoas acham que é isso, assim, não, eu vou executar, eu vou contratar, e nem nada contra, né, o pedreiro, o cara, mas o pedreiro não é o cara que planeja, ele não é o cara que administra, ele não, entende? Então, assim, Não entende gestão, não entende de estratégia, não. Ele vai ser o cara que executa. então, e ele muitas vezes ele tem dificuldade de lidar com as pessoas ali, né? Sim. Até o próprio ajudante que está com ele. Então, ele não faz a gestão de pessoas, então não faz gestão de cronograma. Então, assim, é uma obra, as pessoas, por mais simples que seja, eu falo assim, não existe obra simples. Perfeito. Não existe. Todas demandam, é um processo, assim, é você gerir um negócio, você gerir é um negócio. Imagina, pô, uma reforma, aí você pode pegar uma reforma de 10 mil reais ou uma reforma de 1 milhão. Já peguei dos dois tipos, né, nas duas pontas. E todas as duas demandam uma gestão. Perfeito. Então, é gestão de vários recursos. As pessoas acham que é muito simples. Você chama o cara aqui, ele faz aqui rapidinho. E aí depois vira esse problema, né? Pô, paguei o cara, ele foi embora, ele sumiu e tal. Deu problema porque a pessoa fez da maneira errada. Mas é porque isso aqui, né, é cultural, né? É muito cultural aqui no Brasil isso aí, né? Então, Você falando muito disso, me faz pensar exatamente. Aqui no HDS a gente fala muito dos pilares, né? Os pilares que são essenciais ali para o crescimento, desenvolvimento de um negócio como um todo. Dentro da C3, quais são os pilares que você traz assim como principais, como ética? O que que você não abre mão dentro da C3? Como você está falando agora. Pô, eu já demiti um cliente, sim. porque exatamente, olha, Jéssica, era uma obra super, super rentável, era algo que realmente, pô, estava contando com aquilo, já estava tudo certo, ia começar, e eu decidi demitir aquele cliente. Não é qualquer empresa que faz um negócio desse, demitir cliente, né? Uhum, E eu acredito que isso está muito ligado ao quê? A exatamente esses pilares e essas coisas que você não abre mão. sim. Então,
Falando disso um pouco, o que que você não abre mão dentro da ética, dentro dos pilares que são essenciais para C3? Só pegando esse gancho que você falou dessa cliente, uma coisa que, né, na negociação ela falou, aquilo ali foi um negócio que me acendeu a luz, assim, né, já tava piscando, aí aquele ali acendeu, aí depois eu só vi que foi confirmando. Ela falou, não, porque a gente tá negociando aqui, mas assim, é obra, né, eu já tô esperando que vai dar problema na obra. Eu falei, opa, falei, não, negativo, Fala aqui aqui não, não. não, aqui não é para dar problema, né, eu tô Perfeito. aqui para isso, inclusive, senão você, pô, contrata qualquer um, eu estou aqui para não dar problema. A obra vai, a lógica, ela vai ter coisas ali no meio que vão acontecer Ajustes, normal. alinhamento e Sim, isso. não, e assim, pô, reforma é totalmente diferente de uma construção. Você não sabe o que você vai encontrar ali, né? Você reformou esse prédio todo aqui, você sabe o que que é isso. Então, assim, reforma é totalmente diferente. Você vai abrir ali, você vai achar um negócio que não estava no plano, mas para que que eu tô ali? Para te dar as opções, falou aqui, ó, a gente achou isso aqui, as opções são essas, né? São essas alternativas, esse aqui é o melhor, enfim. Então, já vi que falei, vai dar problema. Falei, não, não é para dar problema. Se ela já tá achando que vai dar, então vai dar. Se ela já está Vai trazendo dar. isso, né? Entende? E aí, no momento que eu entendi isso, então, assim, um dos pontos principais é confiança. Né? A Lina, ela não tinha confiança nem nela e aí muito menos em mim, né? Ela não ia ter confiança. Então, confiança é a primeira coisa. Então, para o Perfeito. Um cliente, pilar, pilar e transparência. transparência. Transparência, porque esse mercado, por que do movimento? Esse mercado também tem muito isso, assim, né? E aí eu estou começando a fazer um movimento, né? Comecei, inclusive, a gravar um curso sobre isso, assim, né, para que os clientes aprendam a não tomar esses problemas aí, esses pelés aí de obra, né? E comecem a entender como fazer, porque ele não precisa saber de obra, mas ele precisa saber como contratar, como que tem que ser o Perfeito. contrato, como que ele tem que avaliar Mínimo, um né? mínimo. E, assim, é um negócio que é um processo para explicar isso para as pessoas, né? A gente começar como é que se diz? Orientar mesmo, assim, né? O Trazer público, trazer uma clareza, clareza. consciência, né? Que Isso. realmente envolve todo o processo, né? Não é, Sim, olha, não é simples. É simples desde que você realmente você tenha pelo menos o saiba. mínimo de conhecimento. Sim. E eu ia falar assim, esse mercado, né, ele também tem muito assim, né, os por baixos, assim, as indicações. Aí os arquitetos vão acabar depois me batendo uma hora aí, mas assim, é uma coisa que na hora que você fala, que você começa a falar sobre, né, fazer um movimento, você vai desagradar muita gente, né? Isso aí é Demais. esperado. Então, tem aqueles que vão falar, pô, eu não sabia disso. Agora tem aqueles que vão se desagradar. Por exemplo, né? É a primeira vez que eu vou falar disso aqui, né? Isso aqui é uma coisa que eu já tô para colocar aí, né? Tô para retomar meu canal do YouTube lá da C3 e é um dos assuntos que eu queria trazer, mas já vou meio que soltar em primeira mão, por exemplo, um caso, porque para mim a transparência é importante. Fiz um orçamento para um amigo meu, né? Reforma de um amigo meu. Ele estava com um arquiteto lá que ele contratou, inclusive esse arquiteto, a gente já tinha feito outros trabalhos para ele através de conhecer desse meu amigo, reforma anterior que a gente tinha feito. E aí, quando ele contrata o arquiteto faz o projeto, né? E normalmente a pessoa, normalmente não, mas muitas vezes a pessoa contrata o arquiteto para fazer a gestão da obra. Então ele faz a contratação de todos os prestadores, ele que levanta os orçamentos e tudo. Perfeito. Existe um negócio no mercado de reforma que se chama RT, não sei se você já ouviu falar, Sim. chama-se reserva técnica, mas na verdade é uma comissão. E até aí, assim, ó, tudo bem, né? Eu acho que, pô, você indicou uma venda, não tem problema nenhum você ser comissionado por isso, né? Acho que até aí tranquilo. O problema depende da forma que as pessoas fazem, né? Quando isso não está claro, por isso da transparência, Perfeito. e quando isso é feito de uma maneira como, por exemplo, foi feita lá. Que depois eu fui, né, fui pegando né, juntando ali as coisas e entendi o que ele fez ali, porque eu já tinha visto ele fazer esse movimento outras vezes, esse arquiteto. O que acontece? Ele fechou com o cliente né, o projeto e fechou para fazer o gerenciamento da obra. Então, ele já estava acordado com o cliente de que todas as contratações que ele ia fazer, o cliente pagaria 10% para ele sobre as contratações. Então, ele contratou lá, a serralheria deu 10 mil reais. Então, R$ 1.000, o cliente vai pagar, além do serralheria, vai pagar R$ 1.000 para o arquiteto gerenciar. E Como ok, se fosse porque perfeito. o cara tem que acompanhar, ele, pô, às vezes vai ter que fazer um ajuste de projeto. Ok, isso aí. Só que, o que acontece? Então deu R$ 1.000. Aí ele fala pro cara, ó, deu R$ 10.000 ali a serralheria, então você bota RT de 10% para mim aí, e aí ele recebia mais os 10%, ou seja, era Ele R$ 10.000, recebia você entendeu? dobrado. Então ele pegava dos R$ 10.000, ele recebia 11, porque o cara Já o serralheiro pagava, já pagava para estava. os 10% para ele, o Sim. cliente pagava direto a serralheria, ele pagava os 10% para o arquiteto, e o arquiteto ainda recebia 10% do cliente, entende?
Pô, no fim das contas, vamos fazer a conta de quanto. E era uma big de uma casa, uma big de uma reforma. Encarecendo a obra demais, Não, né? totalmente, Tudo. né? Então, é isso que eu falei, não teve transparência. E isso acontece muito nesse mercado. E é uma das coisas que já tô dando o pontapé inicial, de botar isso aqui, cara a tapa pra falar isso aí, porque eu sei que talvez muitos vão falar, pô, mas você não podia ter falado isso aí. Mas acontece. Né? Então não é transparente, por isso que eu falo. Então, transparência, assim, com o cliente, pô, do que está sendo feito, o que está sendo cobrado, de como é que está sendo executado, para mim é primordial, é um dos pilares, né? Até porque eu gostaria que fosse assim comigo também, né? Seja Perfeito. transparente, né? Não tem problema em você, né, lógico, você tem que ter o teu lucro, mas pô, Desde que vamos seja deixar algo lógico, coerente, né? coerente, exatamente. Sem Né? ficar colocando por trás, né? Exatamente. E isso Enfim. acontece muito, nossa, muito mesmo. Caraca, ainda é algo do mercado que eu não tinha noção, né? Você vê como que é importante ter o conhecimento. Como você vê a C3 daqui 5 anos, 10 anos? Vamos lá, me traz aí essa visão de futuro. Como que tá essa visão de futuro? Eu vejo como uma referência. Essa questão do movimento, assim, eu vejo muito numa linha também de educação, sabe? De educação Legal, mesmo, né? Tanto na execução, como trazendo essa educação aí das pessoas, né? Do treinamento mesmo dos prestadores, como dos próprios clientes. Então, duas vertentes, trazer né? isso, duas vertentes. A execução, assim, pô, quem quiser contratar ali para ter execução, sabe o que está contratando, né? Até por isso eu quero mesmo retomar com mais força essa questão aí não das redes sociais, só mas do próprio YouTube mesmo, né? Que dá para a gente trazer um conteúdo um pouco mais denso, Perfeito. né, para as pessoas entenderem bem. E já trazendo um pouco dessa questão aí, dessa educação aí, de pô, como é que. É igual a uma educação financeira. Pô, as pessoas, né, têm o dinheiro lá, mas não sabem fazer a gestão, porque pô, não tem o conhecimento. Então, é a mesma coisa ali, é uma educação de como é que funciona. Até porque, assim, o que está acontecendo? A mão de obra está muito escassa, a mão de obra de execução de obra de geral, né? Mas na obra em si, a gente percebe que está muito escassa. As pessoas que trabalham hoje são os caras mais velhos, os mais novos que estão entrando, assim. O pessoal tá migrando muito até para digital, para outras coisas, né? O pessoal não quer mais essa questão do pegar no pesado. Perfeito. A gente tá aqui, por exemplo, mesmo em São Paulo, a gente está ficando sem espaço de construção. Então, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que o mercado vai migrar muito mais para reformas do que para construção, por conta de espaço. E isso aí eu já vi matérias que isso aí vai valorizar demais, vai valorizar demais e não vai ter mão de obra. Ou seja, a mão de obra que tem vai estar num nível de valor muito alto, que já está subindo bastante por conta da escassez. Perfeito. Mas a mentalidade dos caras ainda, né? Que são mais velhos, então muitos eu falei, desses que trabalham comigo mesmo ali, eu já vejo que eles vão pegando uma coisinha, outra ali, e conscientemente vão virando umas chaves ali, mas tem todo esse movimento, né? Eu tive dificuldade de fazer também, ainda tenho, né? De fazer muitos, mas é isso, é trazer essa conscientização e moldar, porque esse mercado aí vai mudar bastante em pouco tempo, porque está sendo muito rápido. Essa questão da mão de obra realmente tem sido algo que todos os setores estão sentindo. Todos. Não é exclusivo da Uhum. construção. Todos os setores têm sentido a falta da mão de obra. O pessoal realmente, né? Essa coisa do empreender, do digital, influencer, etc. O pessoal está indo muito para essa vertente. E hoje a garotada não quer trabalhar, prefere ficar realmente trabalhando ali com o digital e Sim. etc. Todos os mercados estão sentindo essa falta. Imagino que você deve ouvir bastante aqui, né, do pessoal, né? Sim, a gente trabalha com essa parte, né, do recrutamento, seleção com as empresas e tudo mais. Fábio, é algo geral. A mão de obra, ela sumiu do mercado. Sumiu. Então, hoje está realmente bem difícil achar pessoas e ainda mais pessoas comprometidas, pessoas que realmente querem, né, Sim, realmente se dedicar, entregar o melhor, fazer a diferença, exatamente. compartilhar de uma visão de futuro. Aí você já está, fala, querendo muito, É, é. né? Eu já ouvi isso. Ah, você está querendo muito, né? É como se fosse impossível. Mas realmente é uma escassez de mercado. Quais foram, assim, as principais conquistas, vitórias que você se orgulha, assim, com a sua trajetória junto com a C3? Que você poderia compartilhar aqui com os futuros empreendedores aí desse setor, desse ramo, falar assim, poxa, eu quero empreender na área da construção civil. Quais são as suas?
que você se orgulha hoje de falar dentro da sua trajetória que você poderia compartilhar conosco? Eu acho que os feedbacks que eu recebo, assim, né, os feedbacks dos clientes, assim, isso aí me motiva demais, porque é um negócio que eu gosto muito de fazer, eu gosto de ver a coisa transformando, assim, e, né, pra gente que tá no dia a dia ali é uma coisa simples, que nem eu falei, minha esposa tem um restaurante, estou fazendo a reforma, ela falou, meu Deus, aí você fala assim, o negócio vai quebrar, eu falo, não, já quebra isso aqui, já abre ali, já vamos caçar ali e tal, daqui a pouco o negócio já tá feito, ela falou, então pra você é simples, eu falei, e eu sei que as pessoas veem dificuldade realmente no negócio de obra, porque é quase caótico, né, você olhar aquilo Sim. ali, e durante a execução é isso mesmo, né, mas o olhar o resultado e ver o negócio pronto, assim, sabe? E falar, putz, ficou muito legal, ficou muito bacana. E os clientes que E vão saber que chegando foi pra feito com gente. qualidade, com amor, saber que realmente foi feito, né? De Sim, forma e não que. tem coisa escondida, não tem Isso, gatinho, não não tem. tem gambiarra, sabe? Assim, Exatamente. essa questão da qualidade pra mim é muito. Eu falo que sou muito chato, mas não é nem questão de ser chato, é o que tem que ser feito, sabe? Sim. E então, pra mim, isso aí é uma vitória de vir de lá, de não saber nada e adquirindo essa experiência no caminho e entender, né, que como é que se faz o negócio, poxa, e ir ajustando e chegar nesses resultados que a gente tem, assim, nossa, é muito É legal, muito sensacional, mesmo. né? Para as pessoas que estão com você hoje, atuando lado a lado na C3, né? Os profissionais, funcionários, parceiros de negócio, fornecedores, eu sei que você deve ter aí, né, uma lista imensa de pessoas que estão com você nessa jornada. Sim. Queria que você contasse um pouco, falasse um pouco sobre esses parceiros que são importantes na nossa jornada, Hum. né? O que que você poderia falar para eles aí dessa história junto com a C3? Nossa, aí é uma coisa muito legal também, porque não tem como fazer nada sozinho, né? Então, no caminho aí você vai conhecendo pessoas ali, vai agregando, pô, esses aqui não dão muito certo. Às vezes a gente tem um pouco de, né, mesmo não dando muito, é um negócio muito louco, mesmo não dando muito certo, a gente tem uma Vai carregando. resistência em largar. Falar, putz, eu preciso largar isso aqui, cara. E aí, a hora que você larga, o negócio começa a chegar aqueles que, pô, esses aqui estão de acordo com o que eu quero fazer. Realmente faz sentido, né? Totalmente. Então, assim, foi sendo um pouco disso, assim. Passou muita gente que fala, putz, isso aqui não tá legal, ficou um tempo e saiu. E a coisa foi se moldando. E aí os clientes, do mesmo jeito que eu falei, que chegam os clientes que são legais e agora os prestadores também, os fornecedores, tudo tem a ver com o que a gente está sentindo, com o que a gente está também emanando ali, né? Então, parece que às vezes um papo, pô, o cara de obra tá falando disso aqui, de mentalidade, de energia e Nada tal. a ver. Mas, cara, isso é totalmente verdadeiro, é muito É para a engraçado de vida, ver. né, Fábio? Então, assim, hoje os fornecedores, os parceiros que vão chegando, que vão conectando com a gente, sim, tem muito sentido com o que a gente está fazendo, assim, também, sabe? Tá muito ligado, assim, né? E, assim, se de repente, pô, destoou, a gente começa a perceber, não precisa nem fazer nada. Se a gente mantiver no que a gente está e o outro começa a destoar, ele é quase que automático, assim, se desliga. E se desliga mesmo. Perfeito, Não perfeito, combina. perfeito. Acontece muito isso. O pessoal brinca, eu falo assim, não, fique em paz. Se for para ser, vai ser. Se não for, automaticamente vai saindo. Automaticamente. Eu tive um Automaticamente. gerente na empresa que ele falava assim, cara, o cara que não combina, ele fala, o cara ruim, ele sai que nem uma espinha. Ele sai mesmo. Então, É, é muito isso. E como eu havia falado lá atrás, nós passamos, eu acho que meio que quase junto, por uma virada de chave, de transformação de mentalidade. uhum. Eu acho que hoje, andando aí nessa parceria juntos, a gente já tá o quê? Uns 10 anos, Fábio? 10 anos esse ano aqui, 10 10 anos, 10 anos. anos! E só esse engraçado, quando a gente mudou, já foi uma virada ali, eu fui perceber isso só depois. Mas a gente vinha ali, né, de um outro escritório que acompanhava a gente quando a gente abriu, assim, meu Deus do céu, tanto quando você pegou, tinha um monte de coisa para resolver lá que a gente não sabia, né? E naquele ano, nossa, a coisa começou a mudar muito. Naquele ano a gente começou a ter coisas assim, a gente estava numa bad, o negócio começou a levantar demais, assim, foi bem legal, foi uma mudança, porque a gente escolheu mudar, aí volta o que eu acabei de falar. Sim, Mudamos ali alguma coisa, chegou quem tinha que chegar para ajudar a organizar, e foi assim, ó, foi certeiro, que eu lembro certinho, quando a gente começou a trabalhar junto, já pintou um trabalho que precisava ali de uma série de coisas de documentação e tal, e não sei o que não rolaria, que era né, a gente foi prestar um serviço para uma empresa grande, lá fazer um escritório gigante lá, e não rolaria se não tivesse tudo isso aí. Então,
É isso, assim, ó, quando você foca e muda, começa a chegar mesmo, assim, foi 10 anos. 10 Gente, anos, não é 10 pouco tempo anos, não não, é hein? não? Muito casamento não dura isso, hein, Fábio? Não dura, hein? Rapaz, é uma parceria já de muito tempo. E sem saber, você está aqui hoje no podcast da Quinta Potência, nesse ano que nós vamos É, comemorar 10 anos de parceria. Olha só, eu pensei nisso ontem, eu falei, nossa, cara, eu lembrei disso ontem, eu falei, fazem 10 anos aqui que a gente tá trabalhando juntos que aí. legal. Muitas histórias, né? Muito. Eu lembro dessa virada de mentalidade, porque eu acho que no mesmo momento que você começou, eu também comecei a investir muito nessa questão, realmente de estudar sobre Uhum. isso, de buscar entender o que realmente que é isso, né? Pô, por que que algumas pessoas têm resultados e outras não? O que que elas estão fazendo para ter esses resultados? Não é assim que às vezes Sim, sim. a gente se pegava lá atrás, quando a gente começou realmente a entrar, a entender um pouco mais, estudar sobre, porque foi uma jornada. Tá Uma sendo jornada de. ainda, né? É, verdade. Uma jornada que nunca termina. Eu ia falar isso, uma jornada que nunca termina. Mas houve lá atrás essa disrupção, né? Da gente Sim, realmente entender o quanto isso era importante para nós, enquanto pessoa física, e refletia na nossa vida, nas pessoas que estão conosco, na jornada, no desenvolvimento, na empresa, reflete em tudo, sim. né? Em tudo à nossa volta. Me conta um pouco de como que foi isso para você, esse momento. Eu sei que você mudou muito, Fábio, de olhar lá de trás. Eu Sim. falando enquanto parceria, andando com você há 10 anos, vi todo o seu caminho, vi toda a sua transformação, vi todo esse rompimento, porque Sim. teve muitas viradas de chave. Você teve muitas viradas de chave. Teve um momento que você achou que era uma coisa, depois você virou completamente e foi para outra. Eu queria que você trouxesse isso, que você Sim. compartilhasse isso com as pessoas, porque as pessoas às vezes, Fábio, elas acham que as coisas acontecem do dia para a noite. E não é assim. Nós estamos falando de uma jornada. Nós estamos falando de quanto tempo, Sim. né? Então as pessoas falam assim: "Ah, poxa, nada na minha vida dá certo porque eu começo um negócio". Não, 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 mas não é assim. Não funciona dessa forma. Existem muitos, ó, Sim. altos e baixos, existem muitos processos, né? E eu queria trazer isso para as pessoas. Queria que você trouxesse aí esse ponto, lá de trás um pouquinho, Sim. esse momento dessa virada de chave. Nossa, você pegou um ponto que eu gosto de falar. Se deixar, eu vou aqui umas 2 horas falando isso aqui. Mas foi, assim, ó, de uns 6 anos pra cá, isso foi finalzinho de 2020, né, que eu peguei. Eu já vinha de um processo, né, já tinha passado por treinamentos, leader training, enfim, né, vinha fazendo uma série de cursos de consciência mesmo, assim, sabe, uma coisa bem aprofundada. Mas acho que foi, né, e aí isso tudo foi, né, fazendo, me lapidando um pouco, mas a maturidade mesmo veio ali na hora que eu, né, de uns 6 anos pra cá, ali de 2020, aí que eu cheguei num ponto e falei, cara, assim, eu tô num lugar que eu não tô, parece que eu não tô indo pra lugar nenhum. O que eu sempre falo em todo lugar que eu comento sobre isso, assim, fala, eu olhei pra minha vida, eu falei, cara, assim, ó, eu olhei pra trás, eu falei, eu não vivi os últimos 10 anos, eu vivi 10 vezes o mesmo ano. Eu falei, Perfeito. cara, minha vida não tá andando, cara, tem um negócio aqui que tá enroscado, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu comecei a buscar. E aí, de novo, aquilo lá, as coisas começam a chegar. Você botou a intenção, o negócio começa pinga o negócio. Pô, a internet tá ali e ela também, além de tudo, a internet ela te ajuda muito, né? Os É, algoritmos vão te exatamente. trazendo que parece que você, pô, adivinhou, né? É. Ele vai funcionando ali, vai te trazendo. E se você souber olhar, então comecei, pô, fazer um curso, uma outra coisa. Pô, esse cara tá falando um negócio que eu nunca tinha ouvido falar. Eu falei, nossa, cara, isso aqui eu nunca tinha visto. E aí aquilo ali começou a mexer muito comigo. E aí eu entrei num curso, entrei em outro, comecei a fazer. Aí eu comecei a ficar o maluco ali, cara, e levantando 4 horas da manhã, lendo um livro por semana, e treinando 4 horas da manhã. E aí comecei, falei, cara, eu preciso destravar um negócio que eu tinha uma trava. Assim, pô, isso aqui eu não faria desse jeito aqui, mas há Perfeito. 5 anos de jeito nenhum. Aí comecei, falei, eu vou começar a botar a cara, peguei um primeiro vídeo, eu falei, como que eu vou falar? O que que eu vou falar aqui, né? Era todo dia. Era um negócio, eu falei, o que eu vou falar aqui nos stories? O que Sensacional. aconteceu? Eu vi uma amiga minha, e ela justamente fazendo um vídeo super tímida, assim, falando, gente, eu tô fazendo pra destravar e tal. Ela foi uma das pessoas que, pô, andou comigo ali, que me ajudou demais. E aí eu vi ela fazendo aquele vídeo, eu falei, cara, eu preciso fazer isso também. Mandei um áudio pra ela. E eu falei, poxa, legal, eu vi você fazendo esse vídeo aí um dia. Eu falei, nossa, eu tenho essa trava também, eu tenho super dificuldade, né? Já quis fazer canal de YouTube, fazer vídeos e eu sinto essa trava. E aí a gente vai vendo que tudo é dependência emocional, que a gente acha que alguém vai achar, e julgamento, e medo. Exato.
E o primeiro que eu fiz foi, galera, bom dia, tá, não sei o que, dali. Eu comecei, aí eu vou começar a fazer, aí comecei a fazer, aí o povo começa a falar, começa a brincar, começa a zoar, eu todo dia, aí era 4 horas da manhã, eu todo dia, 4 horas da manhã eu levantava, 4h30 eu já tava treinando, e todo dia eu mandando uma mensagem lá, um vídeo, um stories, e aí a galera começou a gostar. E eu comecei a me destravar e começou a melhorar a minha oratória, né, a minha comunicação, e ali fui destravando e fui entendendo outras coisas. Então, assim, a comunicação foi uma delas, talvez a mais importante, que vai te levando em outras coisas, vai te destravando em outras coisas, né? Perdendo o medo de falar com a câmera e falar o que tem que ser falado para as pessoas também um Perfeito. pouco. E aí fui encontrando um monte de gente no caminho, um monte de mentor. E aí, quando você entra nesse meio, tem mais um monte de gente que está fazendo esse mesmo movimento, né? Perfeito. É Porque outro mundo, né? é um outro, é uma bolha. É uma Exato. bolha, né? Mas é uma bolha que, né, onde as pessoas estão indo num caminho de crescimento. Então tudo é uma bolha. Então eu tô no meio da obra ali, é uma bolha, né? Então os caras ali vivem numa bolha, eu entro um pouquinho naquela bolha ali, eu tô vendo aquela de lá, que tem aquela coisa da mentalidade, eu venho e boto um pingo ali. Mas tanto que você fala, às vezes, pô, o cara nunca ouvi falar, nunca vi isso, né? E em cada lugar, às vezes, a pessoa não ouviu falar mesmo. Então ali é uma bolha, mas é aquilo, ambiente é tudo. Nossa, é tudo, 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 tudo. Então você tem uma coisa que eu posso falar para as pessoas e eu falo, né? O cara, ambiente sempre vence. O ambiente sempre vence. Eu falo porque eu vim de cursos ali, por exemplo, que eu fiquei 4 anos num curso que foi assim, para mim mudou minha vida aquilo ali, de consciência mesmo, existencial, de você entender as coisas. Quando eu tava lá dentro, assim, a minha mentalidade era de um jeito. Depois que eu saí, ok, só que você vai entrando de novo naquele negócio do mundo. Se você não fica atento, É isso. você perde. É Então, exatamente. é um treino diário, igual treino na academia. Se você treina 10 anos, aí parou, começa a cair. Cai. Então, treino Exato. é todo dia. Mas assim, entender isso, né? Esse negócio que eu falei, negócio de ler trocentos livros, 50 livros por ano, e mais não sei o que, e treinando e tudo, vai mudando, você vai mudando. Ainda tem muitas mudanças para fazer, mas assim, já deu para entender o caminho, né? Então, Top. fez toda a diferença. Gente, o papo tá incrível, incrível, incrível. Passou muito rápido. Nossa, rápido Passou, demais. não passou? Nem Parece que tá uns parece. 10 minutos aqui só. A gente quer encerrar com chave de ouro esse primeiro episódio aqui com a C3. Você que já gostou, que vai querer mais, tenho certeza. Já vou, ó, falar com o Fábio aqui pra gente gravar mais alguns. E tem muita coisa pra gente falar, muita coisa. Eu queria, Fábio, que você contasse pra gente como que o pessoal acha a C3, as redes sociais, contato. Poxa, gostei aqui do conteúdo, gostei da história do Fábio, queria conhecer um pouco mais. Como que eu acho a C3? Conta aí. Bom, pode principalmente o Instagram, né, onde a gente está mais ativo ali. Então, arroba C3Reformas, todas as nossas redes são arroba C3Reformas, ou o nosso site também, né, o c3reformas.com.br. Aí lá tem nosso WhatsApp, né, o nosso contato, pode mandar um direct para a gente também, que a gente responde lá, a equipe vai atender vocês aí com o maior prazer. Show. Fábio, queria abrir para você se despedir, né? Agradecer aí o pessoal que esteve com a gente hoje. Fique à vontade. Bom, quero agradecer a você primeiro aí, mais uma vez, pelo convite, agradecer a Deus por permitir estar aqui e agradecer a vocês aí pela audiência, né, por estar aqui ouvindo, né? Espero que alguma dessas coisas que eu trouxe aqui, dessas experiências, enfim, essas coisas todas aí façam sentido, né? Tragam uma virada de chave, que eu sei o quanto faz diferença uma viradinha de chave, às vezes de 1 hora que a gente fica aqui, não precisa muita coisa. É como eu estava falando dos livros ali fora, eu li tanto livro, mas às vezes não é o livro todo, é uma chave que você pega no livro que faz a diferença. Então, é isso, né? Ouçam com atenção e se vocês caíram aqui, não foi por acaso. Alguma coisa tem para levar, para aplicar na vida de vocês. É isso aí. E é isso aí, pessoal. Sigam a C3 nas redes sociais. Sigam também o HDS aí nas redes sociais para você estar antenado, sabendo de novos episódios, novas dicas. Sigam aí o podcast Quinta Potência. Eu quero agradecer mais uma vez. Ficamos aqui com esse novo episódio e até a próxima.